Aí galera do YouTube, quem tá falando aqui é Andailson. Gostaria de falar um pouco sobre o nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Quem de vocês tem Bíblia Sagrada em casa? Não importa se seja católico, evangélico, porque a Bíblia é uma só. Se você que tem uma Bíblia em casa, peço que vocês abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 19, versículo do 1 até o 10. Esse texto nos conta uma história bastante interessante, bastante conhecida. Eu vou dar uma leitura, depois eu estarei explicando para cada um de vocês. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse último versículo diz assim, o próprio Jesus falando, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como nós vimos no relato desse pequeno texto da nossa Bíblia Sagrada, conta a história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem publicano. Ele era um homem cobrador de impostos. Ele era como hoje um funcionário do governo da Receita Federal. Zaqueu era aquele homem que chegava na casa e ia cobrar o imposto. Ele cobrava a mais. Um exemplo: se ele fosse cobrar R$100 de uma dívida, ele cobrava 200. Porque 100 era para o governo e 100 era para ele. E ele já estava... As pessoas do seu próprio povo já não estavam gostando dele. Creio eu que as pessoas passavam, olhavam torto para ele. Ele estava com sua vida aos seus olhos parecendo boa, parecendo sã, boa, com dinheiro, com honestidade, mas não estava trazendo a sua felicidade. Mas eu quero dizer para vocês, teve um dia, creio eu, que Zaqueu, com toda a sua prepotência, com todo o seu eu, com toda a sua ganância no dinheiro, mas chegou um dia que Zaqueu se sentiu só. Quantas vezes nós não nos sentimos só? Por quê? Muitas vezes por causa de uma perda, por causa de uma necessidade, por causa de uma aflição, de uma afronta, por causa de qualquer provação que nós estejamos passando. Mas eu quero dizer para vocês, Zaqueu naquele momento estava se sentindo só, porque o seu próprio povo já não estava gostando dele. As suas próprias pessoas do seu povo, seus irmãos de sangue, de nacionalidade, já não estavam gostando dele. Eles estavam olhando, ele passava olhando o rabo torto para ele, olhando torto. Quer dizer para vocês, quantas vezes você passa, as pessoas não lhe dão atenção. Muitas vezes você passa, as pessoas dizem: esse daí não vale nada, esse daí não serve mais nada, esse daí não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que você tem jeito sim. Você tem jeito. Pois o quê? Pois você não sabe,
mas o homem chamado Jesus é a solução para a sua vida. O próprio Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas Zaqueu ouviu falar do homem. Esse homem é quem? O homem chamado Jesus. Zaqueu ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha curado, expulsado demônio de pessoas, tinha curado pessoas enfermas, homens cegos, homens ladrão, homicida, prostituto, porque Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas Jesus disse: todo aquele que crê e for batizado será salvo. E Zaqueu ouviu falar do homem chamado Jesus. Eu quero ver quem é esse Jesus. Eu quero ver quem é esse Jesus. Aí Zaqueu ouviu falar: Jesus está passando ali. Jesus foi. Vinha passando, mas Zaqueu correu para ver se conseguia ver Jesus. Mas não viu. Por quê? A Bíblia diz que ele é de pequena estatura. Pequeno em tamanho. Mas, como assim? Ele veio os obstáculos para Zaqueu. Mas Zaqueu já tinha botado em si no seu coração: eu quero ter uma transformação de vida. Eu quero conhecer quem é Jesus. E ele foi, venceu a barreira, mas e aí? A multidão não deixou. Ele correu, pensou onde Jesus iria passar ali naquele caminho. Correu, subiu em cima de uma árvore. Jesus, na hora que vinha passando, viu Zaqueu. Disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém pousar em tua casa. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Já sabia que Zaqueu já estava arrependido. Mas ele queria ouvir da boca de Zaqueu quem era Jesus. Conhecer a Jesus. E a multidão naquele momento oprimia. Dizia: como pode um homem sentar e pousar na casa de um pecador? Pois a multidão já não gostava de Zaqueu. Não dava nada para Zaqueu. Zaqueu era um homem rejeitado da humanidade. Mas a multidão não sabia o que Jesus iria fazer, o que iria acontecer naquela casa naquele momento. E passando o tempo, Zaqueu chegou para Jesus e disse: Senhor, se eu pequei, eu vou devolver tudo aos pobres que eu roubei, quadruplicado, devolver. E ali houve arrependimento naquela casa. Houve arrependimento naquela casa. Zaqueu se arrependeu de todo o mal que tinha feito e refez o mal ajudando o seu próximo. Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Pois o que? Zaqueu se arrependeu de coração limpo, conheceu o que era Jesus. Você precisa conhecer quem é Jesus. Jesus é a solução da sua vida. Não importa se você já matou, se você é um prostituto, um sanguinário, um assassino, um homicida. Pois Jesus veio para salvar aqueles que se haviam perdido. Não se preocupe, o sacrifício de Jesus ali na cruz não foi em vão. Jesus ali morreu na cruz do Calvário por sua vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse. Ele é a solução da sua vida, da sua alma. Não se importe, quebra a barreira. Quebra a multidão que nem Zaqueu. Zaqueu quebrou a barreira. Zaqueu quebrou a multidão. Foi lá, conheceu Jesus e Jesus o perdoou. Porque Jesus é a solução da nossa vida, a solução da nossa alma. Jesus é a solução para cada um de nós. Ele é a solução da nossa vida. Isso daí faz meditar em várias histórias da Bíblia. Do arrependimento. Pois o que? A vinda do Senhor está próximo. Cabe a gente se apresentar. O próprio Jesus disse que há dois caminhos. O caminho que leva ao céu, o caminho que leva ao inferno. E o próprio Jesus disse que são muitos que irão escolher a porta larga, que é o caminho da facilidade, o caminho do que eu gosto, do fácil, de festas, de farra, de bebedice. Mas esse caminho aí é errado. Procura o estreito. O caminho estreito é o caminho que leva à salvação. Pois o que? Jesus é a salvação. E quando Jesus voltar,
procure estar com o nome escrito no livro da vida. Porque Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, que vos está preparado lugar. João 14, capítulo 6 diz: vinde a mim, vós que está, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar. Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Passou 3 dias ali, ressuscitou, venceu a morte. Ali na cruz do Calvário. Para quê? Para nos salvar. O profeta Isaías disse, Isaías 53, disse que ele era o mais indigno entre os homens. Ele vinha como uma ovelha para um matador ali. Ele veio, sofreu calado, levou 40 chibatadas ali. Levou 40 chibatadas, foi esbofeteado, recebeu uma coroa de espinho, seja o nome do rei. Mas ele sofreu calado. Calado, pois o que? Ele lhe ama. Ele tem um plano na sua vida grande. Ele vai lhe transformar. Como foi na vida de Zaqueu. Ele transformou a vida de Zaqueu e a salvação entrou naquela casa. Deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus entrar na sua vida. A Bíblia diz que eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abriu, eu entrarei e farei morada. E deixe Jesus estar nesse momento batendo na porta do seu coração. Deixe Ele entrar, fazer morada na sua vida. Porque Ele é a solução para a tua vida. Você pode procurar ajuda em terreiro de macumba, em candomblé, onde for. Nada vai resolver. Pois o que? Só Jesus é que vai resolver o problema da sua vida. Pois Ele é a solução. Ele veio para curar, salvar e libertar. Ele lhe ama. Ele tem um plano na sua vida. Creia que Ele é a solução. Basta você levantar sua mão e dizer: Senhor, lhe aceito como único suficiente Salvador. Que Ele vai entrar e fazer morada no seu coração. O apóstolo Paulo disse: pois há um só mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quem fez os céus e a terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, seu Pai. Pois a Bíblia diz que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Todos um são uma só carne. Basta você crer que o Senhor Jesus Cristo irá lhe salvar. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.